amados irmãos, graça e paz a todos. Espero que todos tenham tido uma noite especial, que tenham se deleitado nos braços do Senhor, descansado nele, e que possam estar hoje iniciando esse novo dia com a graça de Deus, já alegre pela sua misericórdia ter se renovado. Então daqui a pouquinho vamos estudar, meditar na nossa palavra dessa manhã. Hoje à noite, quinta-feira, meditar conosco na marcas de um membro saudável. Hoje teremos então mais uma lição maravilhosa sobre como crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então às 18 horas hoje, vamos assim, se Deus permitir, estarmos juntos meditando sobre as marcas de um membro saudável. E vamos ver então mais uma marca de um membro que está buscando crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Deus. Bom dia a todos que estão nesse momento participando da nossa live. Já desejo a todos um dia repleto da graça do nosso Deus. Que Deus abençoe as suas vidas neste dia que está iniciando agora. Temos então na sexta-feira mais um estudo, e vamos ver a possibilidade de fazermos mais um estudo seriado de algum tema. E se você quiser que a gente trate de algum assunto, você pode mandar aí algo que você gostaria que fosse falado na qualquer área, dúvida que você tenha, para a gente poder ver algo para tratar. Se você quiser um assunto específico, aí você coloca aí: pastor, eu gostaria de falar sobre esse assunto, gostaria de ouvir sobre esse assunto. E aí eu vou dando uma olhadinha aqui, vendo o que a gente pode fazer, e a gente vai fazendo essa série de estudo, como fizemos com escatologia, fizemos aquela sobre casamento, né? Então a gente pode fazer algo assim de três noites, né? 3 devocionais noturnos. Nós fazemos isso, um assunto, dependendo do assunto, né? A gente pode passar até mais tempo, tá ok? Mas fica aí à disposição dos irmãos. E hoje, quinta-feira, é nosso culto de ensino e oração. Então você pode fazer também o seu pedido hoje à noite, no momento da live, para a gente estar orando por você, tá certo? Para que a gente possa estar fazendo aqui um momento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos e também colocando diante dele os nossos pedidos, tá certo? Falar sobre a igreja, ok? Então, eclesiologia seria o assunto. Muito bem, podemos sim falar sobre isso. Temos um bom conteúdo. O início da igreja. Então, no caso, seria como se fosse Atos. É isso? Ou a história da igreja? O que é que seria? Se for sobre a história da igreja, a era da igreja, a gente pode dar uma olhada e ver alguma coisa desse tipo. Muito bem, meus amados, vamos dar início então ao nosso devocional. Vamos começar com oração, falando com o nosso Deus. Vamos pedir a direção dele para esse tempo agora. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Pai de infinita bondade, de graça, cheio, Senhor Deus, de misericórdia, que nos dá esse novo dia para estarmos juntos, meditando na Tua palavra, buscando fazer sempre a Tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, pela provisão que o Senhor já nos deu, pelas bênçãos de podermos estar vivos,
usufruindo já das coisas desse dia. Abençoa, Senhor Deus, o nosso tempo agora, estudo da Tua Palavra. Te suplicamos ainda, Senhor Deus, pelos enfermos, por aqueles que de algum momento têm passado por alguma dificuldade na sua saúde, que o Senhor possa estar restaurando, Pai. Também te pedindo proteção, livramento a todos os demais. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nos ajuda agora na meditação na Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, vamos então meditar hoje, 14 de maio de 2020. O nosso texto está em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13, e nós vamos ver até o versículo 22. O tema do nosso devocional é: quem é o culpado? Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 22, diz o seguinte: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também estava este a falar, quando veio o outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e a qual ela caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que texto maravilhoso. Vamos ver então o que é que o nosso autor vai dizer. Versículo-chave está no versículo 22, que diz: Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Quem é o culpado? É o tema do nosso devocional e diz o seguinte: O drama vivido por Jó foi sem comparação. Ele perdeu tudo e quase todos de uma vez. Apesar de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó era um ser humano com limitações, sentimentos e expectativas, como nós. Como reagir diante de tragédias, mesmo diante das lutas da vida? Talvez nossa primeira reação seja buscar quem é o culpado. Queremos saber quem causou o sofrimento, quem transformou o nosso mundo, e sempre achamos alguém ou algo para ser o responsável. Mas vamos olhar de perto a forma como Jó agiu. Ele rasgou as roupas e colocou cinza sobre a sua cabeça em sinal de profunda tristeza. Não tentou esconder ou ignorar os seus sentimentos. Depois se prostrou e adorou. Em sua imensa dor, Jó encarou a Deus em adoração. Reconheceu sua nudez ao nascer e a sua nudez ao morrer. Reconheceu a soberania do Senhor para dar e tirar. A internet está tendo uma queda, então vou voltar aqui. Culpamos as pessoas ou inimigos, mas em última análise achamos que Deus poderia ter impedido, poderia ter nos livrado, ter feito algo e não fez. Achar culpados não alivia a dor e também não resolve. A escolha de Jó pode ser a nossa: adorar aquele que tem nossa vida e o mundo todo em sua mão. Mesmo sem entender, podemos nos render diante do Senhor e simplesmente adorar.
Jó nunca soube o que havia nos bastidores, mas encontrou intimidade com Deus e seu caminho, e isso bastava. A oração do autor é: Senhor, estamos sempre procurando culpados para o que nos acontece de ruim. Ensina-nos a reagir como Jó e te adorar por quem tu és, por tua soberania, e que isso nos baste. Meus amados, eu adoro esse texto de Jó, eu gosto de meditar nele sempre, e esse texto ele é confortador. Quando nós vamos para o nosso texto lido, nós vemos aqui que as coisas sucederam uma atrás da outra. O texto narra que no versículo 16, falava este ainda, ou seja, o servo estava dando uma má notícia. Ele estava falando e já chegava outro e dizia: olha, fogo caiu do céu, queimou a ovelha, matou todo mundo, só eu escapei. Então foi uma enxurrada de má notícia. Imagine você estar na sua casa sentado e receber, deixa eu dar uma olhada aqui que eu não contei, 2, pelo menos 4 notícias, 5 notícias, uma atrás da outra. Tum, 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 olha, aconteceu isso, olha, aconteceu isso, olha, aconteceu isso. 5 péssimas e dolorosas notícias. Então nós vemos a ação de Jó diante da desgraça. Perder filhos. Ele era o homem mais rico, né, diz no texto daquela época. Era um homem muito rico. Perdeu tudo. Só ficou esses servos que sobreviveram para dar má notícia, a esposa e ele. Tudo ele perdeu. Mas a ação e a reação de Jó diante de tanto infortúnio, de tanta desgraça, foi uma reação de adoração. Eu fiz uma mensagem sobre esse texto dizendo exatamente como você se comporta diante das aflições da vida. E aí a gente pode ver aqui, eu quero dar aqui então essas lições para você. Primeira coisa que nós vemos que Jó fez foi se humilhou. Ele se humilhou, ele não achou que merecia. Ele não achou que não era digno daqueles infortúnios. Ele não repreendeu Deus, não ficou dizendo: Deus, cadê? E agora eu sou teu servo íntegro, reto, que não me desvio do mal. Ou que me desvio do mal. E que busco fazer sempre aquilo que te agrada, e o Senhor faz isso comigo. Não, ele se humilha. O ato de rapar o cabelo, rapar a barba, deve ter sido o momento dele pensar em Deus. E esse ato de fazer isso, tirar, né, a barba, o cabelo e jogar cinzas e se prostrar, é um ato de profunda humildade. É entender, é se colocar na situação de saber que não é nada, que é pó, que é cinza. E ele afirma isso nas suas próprias palavras quando ele diz: olha, nu eu vim para cá, eu vim sem nada. E eu vou voltar sem nada. Eu não posso levar nada desse mundo. Eu não posso levar meus filhos. Eu não posso levar meu gado. Eu não posso levar meus camelos. Eu não posso levar os meus bens. Eu não posso levar nada. Eu não posso levar os meus servos. Eu vim sem nada e vou voltar sem nada. E isso vai acontecer comigo e com você. Quando partirmos desse mundo, nós não vamos poder levar nada. Não temos como levar exclusivamente nada. Então que tire de nós essa falsa ideia de apego às coisas desse mundo. Vimos ontem que o que tem preparado para nós é muito melhor. E que as coisas que esse mundo nos oferece não valem nada. São prazeres, como Paulo diz, transitórios. O que nós podemos desfrutar de bom deste mundo é passageiro, é pouco tempo. É o tempo que você se senta e se delicia com a pizza e seus amigos e ri, mas acabou. Depois que a pizza acaba, que todo mundo vai para casa, acabou.
Mas quando nós vamos então lá para o livro, né, de Apocalipse e vemos o que Deus tem preparado, é uma alegria sem fim, é uma alegria eterna. É livre da dor eternamente, é livre da tristeza eternamente. Ou seja, se não tem dor, não tem tristeza e não tem morte, vai ser o quê? Felicidade eterna, alegria perene, verdadeira e eterna. E é isso aqui que Jó entende. Ele entende que tudo que ele tinha não era dele, porque ele veio sem nada. Tudo que ele tinha foi Deus que deu. E se foi Deus que deu, ele, como dono de todas as coisas, ele tira. Ele não ficou, como o nosso autor da devocional diz, ficou procurando quem é o culpado. Quem foi? Se quem foi mesmo, foi. Então foi Deus. Foi Deus que trouxe, né, nessa pandemia, as pessoas tudo querendo saber. Foi Deus? Foi a China? Foi política? Foi um animal mesmo que estava... Quem foi que fez isso com a gente? O que é que importa? O que é que isso vai mudar? Vai mudar? Vai resolver saber quem foi? Não vai. Vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito que estamos. Então, saber quem é o culpado não diminui a dor. Saber quem é o culpado não interfere. Não vai solucionar o problema. Então, quando olhamos essa situação que nós nos encontramos hoje, vemos o mundo num caos. O que a gente precisa fazer é nos humilharmos, pararmos, sentarmos onde nós estivermos, fecharmos os nossos olhos, nos prostrarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não vim com nada. Quando eu nasci eu não tinha nada a não ser o fôlego de vida, que foi inclusive isso também que o Senhor nos deu. Se eu tenho fôlego de vida foi porque o Senhor me deu, nem isso eu tinha. Se eu estou vivo é porque foi Deus que me deu. Então ele deu, ele tirou. E aí vem a afirmação maravilhosa: bendito seja o nome do Senhor. Então a segunda postura que nós devemos ter diante das aflições da vida é, primeiro, se humilha. Não fica buscando culpado, não fica querendo entender. Se humilha, somos pó, viemos sem nada, vamos voltar sem nada. E a segunda atitude é: adora ao Senhor. Mas pastor, como é que a gente adora o Senhor? Está tudo um caos. Adora, Senhor, tu está no controle, tu és soberano. Nós cantamos isso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Senhor. Então eu não sei quando é que isso vai acabar, eu não sei quem foi que fez, não me interessa. Eu não sei o que é que vai acontecer comigo amanhã, não sei o que é que vai acontecer comigo hoje. Eu não sei, eu não tenho como ter o controle disso, eu não sei se eu vou viver daqui a 10, 15, 20 minutos, eu não sei. Então para que eu quero saber quem foi que fez? Eu quero lá saber como foi isso. A única coisa que eu preciso saber é que eu tenho um Deus soberano que está no controle da minha vida. Assim como tem esse vírus que está no controle do mundo, o mundo todo está infectado por ele, existe um Deus que está no controle do vírus e do mundo. Ele está no controle de todas as coisas. Então, bendito seja o nome do Senhor, independente do que esteja acontecendo, Ele é soberano e não eu. Existe uma música, né, do Eduardo Mano, muito boa, e ela diz exatamente isso: tu és Deus e eu não sou. Ele é Deus, não sou eu, então não posso, eu não tenho poder de mudar a minha história. Diferente do que os coaches aí, né, têm dito, que você pode mudar a sua história. Eu não posso, a minha história já está escrita. Salmo 139 diz, e isso também vai lhe dar paz. Eu quero ler esse texto de Salmo 139, porque eu creio que condiz com o que nós estamos vendo aqui, para a gente ter paz. Eu acho que o momento dessa manhã, esse texto, ele serve
para nos dar paz. Salmo 139 diz o seguinte, é um salmo de Davi. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. O Senhor sabe, o Senhor consegue entrar no íntimo do meu coração. E ele diz: sabe quando me assento e quando me levanto. O Senhor sabe que horas eu me sentei aqui, Ele sabe que horas eu vou me levantar, Ele sabe o que é que eu vou fazer. Diz aqui que de longe Ele penetra o meu pensamento, Ele sabe o que é que eu estou pensando, Ele sabe o que é que eu vou dizer daqui a pouco. Antes, daqui esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele sabe de tudo, Ele sabe todas as coisas. Aí daqui, ó, ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Ele sabe o que é que eu estou dizendo antes de eu dizer. Aí eu vou me preocupar com outra coisa. Eu acho que Jó, aqui eu vou fazer algo hipotético, né? Conjecturar aqui. Jó pensou no Salmo 139, Senhor, tu sabe todas as coisas. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu me deito, o Senhor sabe quando eu me acordo. Antes de eu falar qualquer coisa, o Senhor já sabe o que é que eu ia dizer antes de sair na minha boca. Então, Senhor, bendito seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, eu não vim com nada, eu vou voltar sem nada. E aí continua. Olha aqui a proteção. Senhor, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão, né? A ideia de refúgio, de proteção. Aí o salmista louva a Deus dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Saber disso é algo que me encanta, saber disso é algo que me deixa de boca aberta. Saber disso me dá uma alegria sem fim, é maravilhoso. E ele diz: é sobremodo elevado, eu não posso atingir, não tem como eu conseguir colocar isso na minha mente. Aí ele vai dizer aqui a impossibilidade do ser humano. Ele vai mostrar a incapacidade do ser humano. Primeiro ele diz a soberania de Deus, e ele se alegra com isso, fica maravilhado. E logo em seguida ele diz: para onde? Aqui vai mostrar a insignificância do homem. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Aí ele diz: se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins do mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito vão me esconder, e a luz ao redor de mim se fará noite. Ele diz: até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Então ele está dizendo: olha, como é que eu faço para fugir de Deus? Será que existe a mínima possibilidade de eu me esconder de Deus? Não tem como eu me anular, não tem como. Na mais densa treva, para Deus é a mesma coisa, da luz e as trevas é a mesma coisa. Então somos insignificantes, os nossos planos são frustrados diante do plano de Deus. Os nossos atos são insignificantes diante da grandiosidade dos atos de Deus. Aí o salmista continua dizendo: ora, por que isso é assim? Por que Deus sabe de tudo que eu vou falar antes mesmo de eu falar? Por que Ele sabe o que eu vou pensar? Por que Ele sabe os meus caminhos, o que eu vou fazer? Por que Ele sabe da minha vida? O salmista vai dizer, versículo 13 de Salmo 139: pois tu me formaste, o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E aí eu quero parar bem aqui agora. Por que nós devemos bem dizer? Por que nós devemos adorar a Deus mesmo diante do caos? Você não sabe? Está aqui. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe.
E aí o que é que diz? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus amados, a minha vida foi escrita por Deus. O Deus soberano que sabe o que é que eu penso, que sabe quando eu me levanto, que sabe quando eu me deito, que sabe o que eu ainda vou falar sem ter falado. O Deus que me criou, que me formou no ventre da minha mãe, Ele escreveu a minha vida. Todos está aqui, cada um dos meus dias. Esse dia de hoje já está escrito por Deus na eternidade passada. Todos os meus dias estão escritos por Deus. Ele sabe de todas as coisas que vão acontecer na minha vida. Hoje de manhã eu acordei com muita dor de cabeça. Ele sabia que eu ia acordar com dor de cabeça. Já estava escrito e olhe, determinado por Ele. Ele não me livrou da enxaqueca de hoje de manhã. Ele determinou que assim fosse. E Ele fez tudo isso antes que eu estivesse vindo à vida. Está aqui, quando nenhum desses dias ainda existia. Aí eu vou ficar preocupado, eu vou andar ansioso, eu vou abrir berreiro. Todos os meus dias já foram contados. Em suma, é como Charles Spurgeon disse: eu sou imortal até o dia que Deus permitir me levar. Então as coisas à minha volta só estão acontecendo porque Deus assim permitiu, irmão. Ele está no controle da minha vida. Aquele que me fez, que sabe os meus pensamentos, Ele determinou todos os meus dias. Os seus dias estão todos determinados. Então não adianta perder o sentido da vida. O que nos leva a fazer o que o salmista aqui diz: que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Que coisa maravilhosa tentar compreender essas coisas de Deus, é maravilhoso demais para mim. Quando eu vejo esse texto de Jó, quando eu vejo esse texto de Salmo 139, a gente fica espantado do poder de Deus. Então, meus amados, os seus dias estão contados. Deus sabe, o dia da sua vinda aconteceu porque Ele permitiu e decretou, e o dia da sua morte vai acontecer porque Ele permitiu e decretou. Até lá nada vai acontecer com você, você está protegido, você não vai morrer antes do dia. Então, meus amados, fiquem tranquilos, descansem nesse Deus maravilhoso, adore a Deus diante desse caos. Senhor, obrigado, amanhece agora. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. Esse dia estava escrito. Essa manhã, com tudo que nela há, o Senhor já tinha escrito. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa saber que esse dia já tinha sido escrito por Deus. Então descansa no Senhor. O salmista no Salmo 139, versículo 23, ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então que você possa, ao saber disso, diante desse caos, que Deus está no controle da tua vida, e que você possa agora pedir para Deus: Senhor, sonda aqui a minha mente agora, por favor, Senhor, olha a minha vida, o Senhor sabe. Vê se há em mim algum desejo de fazer algo que vá contra a tua vontade, e tira isso de mim, que hoje eu não queira maldizer nada que o Senhor tem permitido,
Que hoje eu não venha a desobedecer o Senhor. Tira de mim, me faz andar no caminho eterno. Me faz descansar na tua soberana vontade. Me ajuda, como o salmista também diz, me ajuda a contar os meus dias com o Senhor, porque eu quero alcançar um coração sábio. Me ajuda a depender do Senhor todos os dias. Mesmo que venha uma notícia mal atrás da outra, como Jó, me ajuda a ter essa postura de Jó na minha vida. Me ajuda a me humilhar, que não haja no meu coração a prepotência de querer ir contra o Senhor, de blasfemar contra o Senhor, de fazer algo mal. Mas pelo contrário, que eu possa adorar o Senhor, que eu possa me prostrar e dizer: bendito seja o teu nome sempre. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo da minha vida. Não sou eu que tenho o controle da minha vida. É somente o Senhor. É só o Senhor que tem o controle de tudo que na minha vida existe. Então faz isso hoje. Que nessa manhã você possa então estar com esse desejo. Eu queria só ler aqui um trecho de outra coisa, de outro texto que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, que é João 17. João 17 é a oração sacerdotal, é quando Cristo vai orar. E esse texto também eu acho maravilhoso, porque nesse texto Cristo orou por mim. Antes de qualquer coisa, eu já fui alvo da graça de Deus através da oração de Cristo pela minha vida. Diz assim o versículo 2 do capítulo 17 de João: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que me enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens e me deste do mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, perdão. Eram teus, tu os me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora que eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus orou por mim e Jesus orou por você. Ele orou por nós. Ele rogou por aqueles que eram do Pai e que foram dados a Ele através da salvação. Então nós já temos uma oração de intercessão pelas nossas vidas, pelo próprio Salvador das nossas vidas. Que coisa maravilhosa! João 17, versículo 8 e 9, você pode botar esses dois aí. E quando você estiver pensando: rapaz, Deus não lembra de mim, como é que pode? Você lê aqui, versículo 9 de João 17. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele orou por mim e ele orou por você. Todos os nossos dias foram contados pelo Deus soberano, todas as coisas estão no controle dele. Nós só temos uma atitude, duas na verdade: nos humilharmos, reconhecemos que realmente não somos nada, não temos nada, tudo que temos aqui, até a nossa vida, não é nossa. E a segunda atitude é adorar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque os meus dias foram contados por Ti. Obrigado, Senhor, porque se eu fosse escrever a minha história, a minha vida e a minha história estariam um desastre. Obrigado porque foi o Senhor que escreveu a minha vida. Obrigado porque foi o Senhor que me deu o dom da vida. E vou continuar te louvando quando eu partir deste mundo. Por quê? Porque na história da minha vida, como eu falei ontem, eu vou estar num coral celestial louvando ao meu Deus. Obrigado porque o Senhor escreveu isso, fez questão de deixar registrado lá em Apocalipse,
que tem milhões e milhões e milhares de homens, grandes, pequenos, louvando a Ti, e eu estou nesse meio. Obrigado, porque o Senhor já deixou isso registrado. O Senhor já escreveu e me mostrou o meu futuro. Eu não preciso me preocupar. Tudo vai terminar bem. Obrigado, Senhor, pela Tua oração por mim. Obrigado porque o Senhor orou por mim. Antes mesmo de eu Te conhecer, o Senhor já fez oração. Jesus orou por mim. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua oração maravilhosa na minha vida. E aí, a gente louva a Deus e descansa. Vamos deixar aqui uma tarefa de casa hoje, diante de todas as coisas. Então que você possa se humilhar em oração agora diante de Deus e bendizer o seu nome em oração. Vamos fazer isso agora. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, a Tua palavra é como um bálsamo, como um remédio, Senhor Deus, em nossas feridas, em nossas dores. Sabemos que as coisas não estão indo bem, Senhor Deus. Sabemos que tem muita incerteza ainda pela frente. Sabemos que existem promessas de mais notícias ruins, Senhor Deus, e não são promessas de notícias boas. Mas quando olhamos a Tua palavra, como vimos aqui Jó recebendo uma notícia atrás da outra, uma notícia horrível atrás da outra, notícia de dor, de sofrimento, de perca, de desgraça em uma família que buscava fazer a Tua vontade. Nos dá então, Senhor Deus, um coração como o coração de Jó, de nos humilharmos diante de Ti sempre, reconhecermos a nossa incapacidade. Tire de nós a prepotência, a arrogância de acharmos que somos detentores de algum direito, que acharmos que temos o poder, e tire de nós a arrogância de acharmos que temos que ter algo que não vem de Ti. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, coloque em nosso coração um coração adorador, coração de alguém que tem o desejo de Te louvar em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me fez, os meus dias já foram contados por Ti e revelados na Tua palavra. O meu fim, Senhor Deus, a minha história final contigo, a minha vida eterna contigo. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter orado por mim, por ter feito aquela oração antes de eu Te conhecer, rogando pela minha vida, Senhor Deus. Te louvo por isso, porque a Tua oração é a oração de um justo e que se cumpre. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão. Obrigado por cada um essa manhã que tenham o mesmo sentimento, Senhor Deus, que tenho aqui, de gratidão e de reconhecimento verdadeiro da nossa pequenez. Obrigado, porque temos um Deus soberano. Bendito seja o Teu nome. Nu eu vim a esse mundo e nu voltarei. Tudo é Teu, todas as coisas são para Ti, para a Tua glória. Nada é meu e nada é para mim. Tudo é Teu, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho amado, que Te louvamos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe, meus amados, vocês nesse dia. Que haja então esse desejo no coração de vocês de se alinharem com Deus, nos reconhecendo quem somos, reconhecendo quem Ele é, sendo grato a Deus porque Ele contou a nossa vida, a nossa história está escrita. E se você quiser saber o final, ouve o devocional de ontem à noite, você vai ver qual é o final e como o final é maravilhoso. E agradeça a Deus pela oração de Jesus Cristo por nós, lá em João capítulo 17. Que Deus abençoe o seu dia, que possam todos ter um restante de dia na bênção do Senhor e que às 18 horas possamos estar juntos novamente, se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus estejam com todos em todo o tempo. Amém, aleluia e amém. E até daqui a pouco às 18 horas, se Deus assim permitir.